Boa noite, querido irmão e querida irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal Hora do Estudo, onde nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, um símbolo de fé da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Sem dúvida alguma, tem sido de grande valia para o nosso conhecimento teológico aprender acerca da Confissão de Fé. No primeiro estudo vimos uma parte histórica. No estudo da semana passada, ouvimos sobre o primeiro capítulo que fala acerca das Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia que usamos todos os dias de nossas vidas. E é interessante como nós vemos quem é o autor da Bíblia verdadeiramente, quem inspirou a Bíblia, quem aplica a Bíblia ao nosso coração, como a Bíblia é dividida tanto em Antigo e Novo Testamento e quais são os livros que compõem a Bíblia. Se você não assistiu o nosso estudo da semana passada, eu te convido a pausar este vídeo rapidinho, voltar uma semana atrás e procurar o vídeo, a Hora do Estudo 2. E sem dúvida alguma você aprenderá um pouquinho mais sobre a Bíblia. E hoje nós iremos abordar o capítulo de número 2 da nossa confissão, que diz de Deus e da Santíssima Trindade. Ou seja, passamos agora da Bíblia para o nosso Deus. Aprenderemos algumas coisas sobre ele. A confissão vai tratar mais vezes sobre isso, mas hoje nós falaremos de Deus e da Santíssima Trindade. E aí eu convido você a estar com sua Bíblia em mãos para podermos acompanhar as referências que serão lidas. Porque, como eu disse no estudo passado, cada ponto da confissão é acompanhado de referência. Os homens que escreveram a confissão não escreveram acerca da sua vontade, acerca do seu saber ou aquilo que eles achavam certo ou errado. Eles escreveram tudo aquilo que foi escrito na confissão através das referências que eles encontraram na Escritura Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Então, eu não posso falar acerca de uma coisa que não tem base bíblica verdadeira. Então, tudo aquilo que a gente trata aqui, todos os pontos que são e que serão tratados neste estudo, na hora do estudo, são pontos que falam acerca das Sagradas Escrituras e são baseados nela. Então, tendo dito tudo isso, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Então, o capítulo de número 2 vai falar de Deus e da Santíssima Trindade. O primeiro ponto do capítulo 2 diz o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Aqui então, o primeiro ponto, nós vamos ver quem é Deus, que ele é um Deus vivo e verdadeiro, que ele é infinito, que ele não tem fim e as suas perfeições também são infinitas. E logo depois nós veremos os seus atributos. E vendo os seus atributos, nós veremos que ele também é perfeito e infinito nos seus próprios atributos. Eles não têm fim. Os atributos de Deus nos mostram a sua perfeição e nos mostram que ele não é finito, que ele não é um ser que tem fim, que ele existiu da eternidade até a eternidade. Mesmo antes da criação, Deus existia, e na glória Deus também existirá, e até a glória Deus também existirá. Nós vemos que ele é gracioso, ele é cheio de amor, mas ele é reto juiz, ele é justo, e ele não tem por inocente aquele que é culpado. Sim, eu sei que o texto, ele é um texto bem grande, que pode assustar, mas é um texto bem tranquilo, e eu quero sintetizar rapidamente um pouco com vocês acerca disso. Eu já disse um pouco acerca do texto, mas de maneira
simples e direta, nós vamos ver que há só um Deus de existência real. Ele é uma causa não causada. O que quer dizer isso? Todos nós somos criados a partir de Deus. Então somos causados por causa de Deus, através de Deus, para a glória de Deus. Mas Deus é o único ser que não é causa causada. Ou seja, Deus não foi criado por alguém, Deus não foi feito a partir de um certo ponto, em nenhum momento isso aconteceu, porque Deus sempre existiu. Ele não é uma causa causada, ou seja, alguém não deu um start em Deus. Deus sempre existiu de eternidade a eternidade. Então nós diremos que ele, além de ser um Deus real, vivo, ele é um Deus que é uma causa não causada. Porque ele não foi criado, porque ele não foi desenvolvido, ele sempre existiu. E continuando, nós vemos que Deus é infinito e infinitas são as suas perfeições. Deus é puro, impecável e imutável. Deus não muda. Nós podemos então ver que o nosso Deus é um Deus perfeito em suas perfeições, em seus atributos, mas nós vemos que ele é um Deus que não muda. O mesmo Deus criador dos céus e da terra é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus amanhã. O nosso Deus é um Deus imutável, um Deus que não muda, é um Deus puro e impecável. Não há pecado em nosso Deus. Nós vemos então os atributos de Deus, são ditos ali. Se você perdeu algum e quer anotar, volte, irá aparecer escrito para você durante o tempo em que eu falei. Nós vemos que Deus não tem assessores, age segundo a sua auto-vontade. Deus não foi aconselhado por alguém para criar o mundo. Deus não foi direcionado por alguém para criar o mundo. Não foram anjos que disseram a Deus que ele deveria fazer daquela forma. Ele fez a partir da sua auto-vontade, ou seja, ele fez daquilo que ele queria. Não foi aconselhado por ninguém, não foi ajudado por ninguém, e ninguém falou o que ele deveria fazer. Vemos também que Deus é amor e luz, tudo com a mais absoluta perfeição. Todos os atributos de Deus são perfeitos, e eles, mostrados a nós, também nos mostram e nos falam de uma maneira perfeita. Vemos também que Deus é justiça plena e perfeitíssima. Deus, ele é justo, ele é o reto juiz, segundo as Sagradas Escrituras. Sabemos que ele voltará e julgará tudo e todos. E quando ele julgar tudo e todos, no dia final, nós sabemos que a sua justiça é uma justiça verdadeira, é uma justiça reta, é uma justiça justa, porque Deus é justo, Deus é perfeitamente justo. E sabendo que ele é perfeitamente justo, ele não terá por inocente o culpado. E como eu sempre digo, temos as referências bíblicas e são importantes para o nosso crescimento, para entendermos acerca disso. Em primeiro lugar, vemos lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Deus é único, não existe outro. E lá em Deuteronômio, no livro da lei, na segunda lei, no segundo momento em que a lei é dada, nós vemos que é dito, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 4 e 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Assim ao Rei eterno e imortal,
invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ou seja, vemos que a sua perfeição e a sua infinidade, a infinitude de Deus, por Deus ser um Deus infinito, até mesmo em seu tamanho, nada o pode conter, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isaías 6, capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E por último, livro do profeta Neemias, capítulo de número 9, versículo 32 e 33. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Aqui o profeta Neemias vai dizer que o agir de Deus, o proceder de Deus é fiel, mas o proceder do povo é perverso. Nós vemos então a nítida diferença de quem é o nosso Deus e de quem nós somos perante Ele. Continuando e chegando então no ponto de número 2 deste capítulo, nós temos a seguinte afirmação: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Então vemos que nosso Deus, novamente é dito que ele é um Deus perfeito, que a sua glória é glória dele, não glória de homens. E vemos então que tudo que existe é sobre ele, é para ele, é por meio dele. Vieram-se a existir todas as coisas por causa de Deus. A causa não causada trouxe à existência todas as coisas. O texto foi um pouco grande, eu sei, então de maneira simples e direta, trazendo então essa síntese a nós vemos que a vida espiritual reside em Deus. Não há vida espiritual fora de Deus. Não existe vida fora de Deus. O homem pode achar que está vivendo, que é livre, mas o verdadeiro motivo da sua vida é o querer de Deus, é o agir de Deus. É Deus sustentando todas as coisas e todos nós. Ao entendermos isso, vemos que a vida, tanto a espiritual
quanto a nossa vida normal diária, ela é sustentada por Deus e reside em Deus. Não há vida fora de Deus. O homem pode até achar que está vivo, mas na verdade ele está morto. Somente há vida em Deus. Vemos também que Deus ele é suficiente em si mesmo. E sendo suficiente em si mesmo, ele não precisa de mim nem de você. Ele não criou todas as coisas por causa de mim ou por causa de você ou por causa do homem. Deus é suficiente em si mesmo. E ele poderia viver só por ele, mas aprove ele criar todas as coisas. Criar o homem, a mulher, a terra, os animais. E após aqueles que ali estavam pecarem, enviaram um Salvador. Aprove a Deus em seu grande conhecimento, em seu grande saber, na sua sabedoria infinita, criar todas as coisas. Mas ele é suficiente em si mesmo. Ele não depende da sua criação. O Criador é independente. Não podemos esquecer isso. Vemos também que Deus criou e mantém todas as coisas para si mesmo. As coisas não são criadas e mantidas para a nossa glória, mas exclusiva glória de Deus. Tudo aquilo que existe, existe para glorificar o nome de Deus. A nossa glória é uma glória de Deus, não é glória nossa própria. Homens podem se vangloriar por seus atos e feitos, mas a verdadeira glória é glória de Deus. Deus não tem incertezas nem inseguranças. Não há incerteza no pensamento de Deus e nem insegurança no seu agir. Os homens sofrem disso, sofrem de muitas vezes andarem incertos acerca da sua vida, acerca das suas atitudes, andar sem segurança, mas Deus não é homem. Deus não tem incerteza e nem insegurança. Vemos também que a criação destina-se à glória de Deus e ao seu louvor. No final é dito, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles quem? Da sua criação. O culto, o serviço e a obediência. Deus requer da sua criação isso, e a criação destina-se a isso. Destina-se a obedecer o seu Deus, a cultuar o seu Deus e a servir o seu Deus. É tão interessante quando nós vemos que os homens que escreveram isso estavam inspirados na Bíblia e escreveram tão bem, mostrando que a criação é destinada à glória de Deus e não à glória própria. Vemos então como referência bíblica o Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai tem vida e concedeu a vida ao Filho. Atos 7, versículo 2. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. A vontade de Deus foi aparecer ali para Abraão. Atos 17, versículo 24 e 25. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Deus não é servido por mãos humanas e não precisa de nada que é feito pelo homem. É ele mesmo quem dá a vida a todas as coisas, a todos os seres. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ele fez tudo por sua própria vontade. Apocalipse 5, versículo 12 ao 14.
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. A obediência, o culto, o servir, a honra, a glória pertencem exclusivamente ao nosso Deus e Senhor, que é o único Deus que existe. Aquele Deus que é dito lá em Deuteronômio ser o único Senhor do povo de Israel, é o mesmo hoje e é o nosso Deus. Como último ponto, nós vemos então acerca da unidade de Deus e também da Santíssima Trindade. O último ponto vai nos dizer o seguinte: na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância: poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Em primeiro lugar, nós temos que entender que Deus é único. E ele sendo único, ele se divide em 3 pessoas. Deus é uno em 3 pessoas distintas. E aí vem uma das grandes discussões da teologia, e que sem dúvida alguma não é facilmente explicada, mas como um acaba se tornando 3. Nós, com o nosso entendimento humano, sem dúvida alguma teremos dificuldades para entender isso. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, e que estes 3 são um só. Existe apenas um Deus, e ele é um Deus único, de mesma essência, de mesmo ser, de mesma vontade, mas que age de maneira diferente nestas 3 pessoas. Não foi o Pai que morreu na cruz, foi o Filho que morreu na cruz. É o Espírito Santo que aplica juntamente com o Pai a obra redentora de Jesus Cristo naquela cruz. Deus o Pai criou todas as coisas, mas não foi exclusivamente sua função e agir naquele momento, porque ali haviam as 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo parava sobre a face das águas, e nós vemos que Jesus Cristo, o Verbo, estava ali quando o Verbo era dito: haja luz e houve luz. Vemos que as 3 pessoas da Trindade estavam ali. Vemos que elas trabalham juntas porque a vontade é única, porque o ser é único. Mas algumas vezes eles agem por funções diferentes. Agem de maneira distinta cada pessoa. Mas eles são um único ser. Eles são uma única vontade. Eles são um único Deus. Vemos que o Pai não é de ninguém e não tem procedência. Ou seja, aquela ideia de causa não causada é muito aplicada aqui. Deus não procedeu de alguém, Deus não veio existir por causa de alguém. Ele sempre existiu, ele não é de ninguém. Nós vemos que o Filho é eternamente gerado do Pai. Nós vamos entender um pouco disso, porque pode ser estranho, você pode pensar de uma maneira errada. Eu quero deixar bem claro este ponto para você. E o Espírito Santo procede tanto do Pai e do Filho. Ele vem a existir por causa do Pai e do Filho. Procede do Pai e do Filho. A confissão quer dizer que o Pai não tem ascendente nem descendente, não tem predecessores iguais ou superiores, nem do mesmo nível ou acima dele. Ele não é subalterno de alguém, ele é eterno, ele não foi criado por alguém. Não está submisso a qualquer laço geracional, ou seja, assim como nós temos a nossa mãe que nos trouxe a vida e temos esse laço geracional com ela,
Deus não tem um laço com ninguém e com nada ou com nenhum ser. Nada e ninguém existe acima de Deus, o Pai. Não existe ninguém que lhe determine os atos ou exerça juízo sobre os feitos de Deus. Ele é absolutamente original em si mesmo e autônomo. Ele tem autonomia. É um pai que jamais foi filho, um criador incriado. Mas acerca do filho, nós vemos que o pai não criou o filho. A condição de filho não tem nada a ver com a descendência, nem nos deve levar à hipótese de que o pai possui, de alguma maneira, um sistema reprodutivo do qual teria procedido o filho. Não. A expressão eternamente gerado significa a incriabilidade e a eternidade da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Ele não foi criado e ele sempre existiu, por isso eternamente gerado. Ele sempre existiu, ele sempre esteve ali com Deus o Pai. E nós vemos então que isso aponta também para a sua divina condição de filho, na relação eterna da unidade trina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus sempre existiu na união trina, como um único Deus. Conclui-se então que o Filho de Deus é Deus eterno, mas sempre na condição de filho, o qual foi encarnado, o qual entrou na história do mundo como homem, mas também que era Deus. Pois ele assim eternamente existe na estrutura da unidade trina, interagindo como filho, tão infinito quanto o Pai, sem qualquer inferioridade ou subalternidade. Nós vemos então que Jesus Cristo, o Filho, ele é eternamente gerado, ou seja, ele sempre existiu juntamente de Deus o Pai. E é incrível aprendermos acerca disso, porque vemos como a Bíblia nos aponta para o nosso Deus e nos ensina sobre o nosso Deus. Ensina também sobre a sua Santíssima Trindade. E como referência bíblica, quero deixar 3 versículos, 3 textos para nós. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo que acabamos de falar, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, neste episódio, neste momento, vemos as 3 pessoas da Trindade. O Filho sendo batizado, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo de Deus descendo dos céus e vindo sobre Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Deus Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João 1, versículo 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João sabe que mesmo sendo mais velho que Jesus Cristo, antes mesmo dele existir, Jesus já existia. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, mas antes disso, ele já existia. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós sabemos que ninguém nunca viu a Deus, porque Deus é espírito. Deus não tem corpo. Ele está em todos os lugares, mas ninguém nunca viu Deus face a face. Até porque não conseguiria por causa da sua glória infinita. Seria consumido quem o visse. Mas vemos que aquele que Deus enviou, o Filho, Jesus Cristo, este sim, viu a Deus, o seu Pai.
e somos adotados por meio da segunda pessoa da Trindade, através do seu sacrifício naquela cruz, e podemos então chamar Deus também de Pai, por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz, a segunda pessoa da Trindade. Em último lugar, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vemos então mais uma vez as três pessoas da Trindade nitidamente aqui. Deus que envia o Espírito Santo, que clama Abba, Pai, e que aplica a obra do Filho em nosso coração. Sem dúvida alguma, um grande estudo e um grande tema. Aprendemos então até aqui acerca da Bíblia, das Sagradas Escrituras e também de nosso Deus, um pouco daquilo que Ele é, um pouco daquilo que é dele, aquilo que pertence a Ele, um pouco dos seus atributos, um pouco do seu agir, um pouco acerca da Trindade, as três pessoas da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem dúvida alguma, os estudos de quarta-feira, este estudo semanal, tem sido bênção para a nossa vida e para o nosso crescimento teológico. Eu espero você, semana que vem, juntamente conosco neste mesmo horário. Estaremos estudando o capítulo de número 3 da Confissão de Fé de Westminster. E eu vou te deixar um pouquinho curioso acerca disso, para você estar aqui comigo na semana que vem, para juntos estudarmos mais uma vez a Confissão de Fé de Westminster. Que Deus te abençoe e que a Unida TV glorifique a Deus em primeiro lugar, mas que seja bênção para você aí que está nos assistindo. Que Deus te abençoe, uma ótima noite.